Estamos na capela da Frederiksborg. Essa capela possui 3 instrumentos. Um deles é esse que nós estamos vendo agora. O órgão Marcusen foi construído em 1863. E ele foi construído para ser o órgão principal aqui da capela, para substituir um órgão que anteriormente havia sido queimado num incêndio. E ele ficou sendo por um tempo. Ele é um órgão que ele foi construído parcialmente para servir ao acampamento de canto congregacional. Ele tem um manual, um dos teclados dele está reservado, o segundo teclado com registros mais suaves, especialmente para o canto congregacional. E ele ficou muito tempo sendo usado como o único órgão aqui, dentro da igreja, nos cultos. E em um determinado momento se resolveu que ele seria substituído por um outro instrumento maior, mas ele não foi desativado, pelo contrário, ele foi restaurado, está em perfeitas condições, ele é usado inclusive. Aqui a gente vê o órgão principal no sentido de que é usado nas missas, nos casamentos. E esse instrumento, o interesse dele nesse momento é que a gente pode ver dentro dele o funcionamento dele, porque ele é completamente aberto. A gente está na galeria, onde tem o outro órgão, conforme já mostrei. E aqui dentro, aqui mesmo, a gente tem o órgão completamente aberto. A gente pode ver o funcionamento dele. Então, por exemplo, a gente tem aqui os registros. Cada um desses comandos aqui, cada um desses botões aqui, a gente chama registro, porque ele simplesmente, ao a gente acionar um registro desse daqui, ele libera a entrada de ar numa fileira inteira de tubos. Então ele é como uma chave, na verdade. Por isso até tem esse nome, registro. Então a gente observa que quando a gente mexe aqui, ó, a gente tem aqui essa vara aqui. Ela desce aqui. Ela vai descer aqui embaixo, vem até aqui embaixo. E ela vai até lá o outro lado. E ela vai acionar a saída de ar numa determinada fileira de tubos que está aqui atrás. Então essas madeiras, elas vêm todas interligadas mecanicamente, por isso a gente diz que o órgão é mecânico. O órgão ele tem um suprimento, o suprimento dele de ar é feito pela eletricidade, mas aqui tudo aqui, fora isso, tudo é feito mecanicamente. Então eu puxo aqui, isso aqui, ele se mexe, essa alavanca se mexe e chega até o outro lado. O segundo manual, o segundo teclado, e vai liberar, quando ela chega aqui, tá vendo? A gente vê aqui que essa daqui está modificada, porque essa régua preta aqui, ela é vazada em alguns lugares. Então, quando eu puxo aquele registro, essa régua vai chegar aqui, vai puxar aliás, a régua é aqui, vai puxar essa régua, e os buracos que tem nessa régua vão coincidir com os buracos do tubo, de forma que o ar que está dentro dessa caixa aqui, que a gente chama de someiro, tem uma caixa, isso que a gente está vendo aqui embaixo, essa madeira mais vermelha e a outra mais amarela, a gente chama de someiro. Quando a gente liga o órgão, os fones mandam ar aqui para dentro e fica o ar comprimido. Então todas essa régua vai permitir que o ar entre no tubo à medida que a gente toque, evidentemente. Se fosse assim, ao puxar o registro, o ar entraria nos tubos. Mas é preciso que um outro comando que vem justamente na perpendicular, a gente pode ver aqui, não sei se aqui, tá vendo? Esses comandos aqui, essas madeirinhas aqui, elas vêm lá do teclado. Então tem um cruzamento ali dentro
entre aquela régua que permite, que deixa em stand-by o tubo e o teclado. Então, quando eu puxo um registro, essa fileira de tubos aqui, que tá aqui daqui para o fundo, que a gente vê só o primeiro aqui, esse aqui onde está a minha mão, ó, a gente tem uma fileira de tubos lá para dentro. Tá vendo? Essa fileira aqui fica toda em stand-by. O ar entra ali e fica só esperando o comando. Então, eu posso puxar tantos registros quanto eu queira, para fazer a mistura dos sons. Então, eu posso puxar esse, mais esse, por exemplo, mais esse, todos aqueles tubos lá. Esses registros aqui, eles funcionam para esse teclado aqui. Então, quando eu aciono aqui e eu toco aqui, eles vão soar aqui. Aqui em cima, a gente tem os registros que são do primeiro manual. Cada teclado do órgão a gente chama manual. Então, a gente tem aqui no primeiro manual os registros. O que são os registros? São essas chaves que comandam fileira, a entrada de ar, que possibilitam a entrada de ar dentro de uma determinada fileira. Então, aqui, olha, a gente pode ver com bastante clareza as fileiras de tubos, que eles são muito parecidos. Olha, a gente tem aqui uma fileira de tubos. Essa primeira aqui da frente, ela é uma fileira de tubos um pouquinho mais fina do que a de lá. Essa fileira aqui corresponde a um determinado registro, que ele é um registro que a gente chama de arco, que tem um som mais delicado. Depois a gente tem o registro principal. Depois aqui a gente tem um bordão, tá vendo? Olha lá a fileira, ó. Cada tubo desse daqui, ele vai produzir um único som. Um vai ser dó, outro vai ser ré, outro vai ser mi, num determinado timbre. Então, por exemplo, digamos que esse tubo aqui, ele soe dó. Como ele é um bordão, ele tem um som mais aveludado. Então ele vai ser... E assim por diante. Esses aqui que a gente está vendo aqui, deixa eu ver se eu consigo... ali aqueles ali maiores ali, por exemplo, que são como cones, são registros de trompete. Então o dó o mesmo dó que é o som de dó na mesma altura, aqui, ali, porque a trompete vai ser com som de trompete. Então cada fileira, ela tem o seu timbre específico. Dependendo do tipo de tubo, da forma, do material empregado, dependendo do tipo de tubo, ele vai soar com um determinado timbre. Então, ele vai ter naquele timbre, naquela cor, naquela maneira de soar, ele vai ter um som, uma para cada nota, um para dó sustenido, outro para ré. No teclado tem vários dós, vários rés. Então, aqui, olha, como a gente pode ver as fileiras de tubo com facilidade. Olha aqui. Esse tubozinho aqui, olha, em forma de cone, não consigo mostrar. Olha aqui essa flauta. Essa aqui é uma flautinha, em som de flauta, essa marronzinha aqui. Olha aqui o trompete que eu mostrei. Olha aqui, quanto maior o tubo, mais grave vai ficando o som. Então, esse aqui corresponde às notas mais graves. Conforme vai ficando menor o tubo, ele vai ficando, o som vai ficando mais agudo. Olha aqui. Desse lado aqui, a mesma coisa. Então, esse órgão é bem interessante, porque a gente pode ver. Agora, essa igreja, ela tem esse instrumento, Marcuse órgão, é um órgão romântico. A gente tem esse instrumento aqui, que é um órgão construído por um organeiro chamado Andersen, dinamarquês. A gente chama neobarroco, porque foi uma fase em que os organeiros tentavam voltar a fazer os instrumentos de acordo com as características dos instrumentos barrocos. E
lá no fundo, a gente tem uma relíquia, aquele móvel marronzinho lá no final, ele é um órgão compênios, ele é da época de 1610. É um órgão que ele funciona completamente, ele é completamente mecânico. Vou mostrar depois em outro vídeo. Aqui a gente tem a fachada do órgão Anderson. Essa aqui é a igreja, é a capela do palácio. Embaixo não é aberta ao público. Essa parte, onde tem esse chão quadriculado aqui, é o museu. As pessoas entram, circulam por aí. E a parte de baixo, quer dizer, tudo na verdade é a capela, mas a parte de baixo não fica aberta ao público. De novo a gente volta aqui, é quase um apartamento. Isso aqui é maior do que muito apartamento que eu já vi. É bem grande esse pedaço aqui. Agora eu vou ligar. Olha o banco, que espetáculo, olha, do Marcuso, que espetáculo que é. Pedaleira. Tem os registros. Agora, a título de curiosidade, primeiro eu vou mostrar aqui, olha, lá no finalzinho, olha. Lá no final a gente vê uma coisinha branquinha, aquilo ali é um fole. Na hora que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então tô mostrando ele, o órgão está desligado, o fole está vazio. Então eu vou lá, vou dar a volta. E deixa eu ver se eu consigo deixar isso aqui sem cair a máquina. Eu vou lá dar a volta, vou ligar o instrumento. Se a máquina não cair, a gente vai ver. Dá pra ver, né? Viu que o fole encheu? Esse é a única coisa que é feita com eletricidade, é o enchimento desse fole, fora a luz que a gente vê ali em cima acesa, evidentemente. Ali a gente tem os dutos de ar, que vão encher essas caixas grandes aqui embaixo que eu falei antes, cujo nome é someiro. É tão interessante que a gente vê aqui, por exemplo, isso aqui da sustentação aos tubos, mas o someiro está aqui embaixo. Os tubos ficam plantados no someiro. Um buraco ali, tá vendo? E as réguas do registro passam por baixo. Quando chega aqui, há um desvio, por motivos que eu não vou explicar agora. Esses tubos foram colocados mais à frente, olha. Mas eles continuam recebendo ar do someiro que está aqui, ó. O ar passa por aqui e chega até eles. Então, na hora que eu toco, e esse registro estando ativado dentro do teclado correspondente, aquele tubo ali em cima, tá vendo, dobrado? Ele é dobrado assim, porque se não fosse assim, ele não caberia. É uma questão mais espacial do que sonora. Olha ali, outros ali também na mesma situação, olha. É isso aí, espero que tenham aproveitado.